Vamos então para a aula 41, tá? Avaliando o aprendizado. A questão de número 14 pede para que nesse gráfico de posição, sempre olhe o que tem aqui, não saia fazendo assim feito doido. Tá? Você viu o que tem aqui? Aqui é posição, ou seja, onde o móvel se encontra no tempo. O item A nos pede classifique a velocidade escalar do corpo. Velocidade positiva, negativa ou nula. Bom, nesses 5 intervalos aqui, eu posso fazer de duas maneiras, e farei das duas maneiras. Tá? A primeira maneira é o seguinte, olhar a posição. Se a posição aumentar, a velocidade é positiva. Se a posição diminuir, a velocidade é negativa. E se a posição não mudar, ou seja, se eu continuar na mesma posição, imagina, eu estou nesse lugar, nessa posição, passo o tempo e eu continuo no mesmo lugar, na mesma posição. Então eu estou em repouso. É assim que nós vamos analisar, tá? De uma primeira maneira. Olha aqui, no pedaço 1, nota que passa o tempo e as posições cada vez são maiores. Então no pedaço 1 a velocidade é positiva. No intervalo 2, nota o que acontece no intervalo 2. Passa o tempo e a posição continua sendo a mesma. Então no intervalo 2, a velocidade aqui é zero. É zero. No intervalo 3, nota que passa o tempo e as posições cada vez menores posições. Daqui a pouco eu passo pela posição 0. Como é que é a mesma posição 0? Origem. E em todo o pedaço 3, cada vez posições menores. Então no pedaço 3, eu tenho velocidade negativa. Agora, cuida aqui. Cuida aqui. Apesar de no pedaço 4 eu ter posições negativas, passa o tempo e as minhas posições aumentam. Por exemplo, era menos 10 e foi para menos 8. Menos 8 é maior do que menos 10. Então aqui as posições aumentam. Então aqui a velocidade em 4 é positiva. Certo? Então, positiva, nula, negativa e positiva. Tem uma outra maneira. Lembro que tem uma propriedade, e aí é uma maneira mais rebuscada. É legal de fazer essa segunda maneira. Que a inclinação significa o que aqui? O que significa? Lembra inclinação? Inclinação positiva, zero e negativa? A inclinação significa velocidade. Então notem, a inclinação é positiva, velocidade positiva. Inclinação zero, velocidade zero. Inclinação negativa, velocidade negativa. Inclinação positiva, velocidade positiva. Nota que legal. Basta analisar a inclinação que tu sabe sobre a velocidade. Em qual gráfico? Posição versus tempo. Posição versus tempo. Beleza? Item B. Classifique o estado cinemático do móvel como repouso, uniforme progressivo, uniforme retrógrado. Então, é fácil também o item B. Porque se a velocidade é positiva, é o movimento uniforme e progressivo. Então, progressivo. Aqui, velocidade zero, nós estamos no repouso. Velocidade negativa, movimento, ele pediu para... Ele falou retrógrado, podia ser regressivo também. Então, retrógrado. Aqui, velocidade positiva, progressivo. Nota que aqui é uniforme, aqui é uniforme e aqui é uniforme. Por quê? Porque reta tem inclinação constante. Inclinação constante, velocidade constante. E velocidade constante, tu sabe o que é? Movimento uniforme. Tá bom? Então, essa aí é a 14. 15, olha que legal. Isso aí é bem importante, se pede muito em questões de vestibular. Tá? Eu te dou um gráfico de um tipo e te peço um outro tipo. A questão número 15 pede para que eu construa um gráfico de velocidade versus tempo a partir de posição. Bom, então vamos lá. Vamos construir o gráfico de velocidade versus tempo relativo. Então mudou, mudou o gráfico, mas vai caracterizar exatamente o que está acontecendo em cima. Então, como é que é a velocidade no primeiro pedaço? Positiva e constante. Então, como é que eu vou colocar? Positiva e constante. Positiva e constante.
Tá? Positiva e constante até chegar aqui. Então tá aqui, ó, positivo e constante, pedaço 1. Agora, no pedaço 2, como é que é a velocidade? A velocidade é nula, porque a posição continua sempre a mesma. Então, olha lá no pedaço 2, a velocidade é nula no pedaço 2. Certo? Agora, tem um detalhe aqui. Notem que o 3, eu tentei fazer, se tu pegar no livro vai ver, o 3 ele está bem inclinado. O que é bem inclinado, professor? Eu não entendi o que é bem inclinado. Bem inclinado é próximo da vertical. Tá? Nota que ele é negativo, mas ele está bem inclinado. Maior inclinação, maior velocidade. Então, olha aqui o que eu vou fazer no pedaço 3. Tá? Aqui o pedaço 2 não tem velocidade. Agora no pedaço 3, tá vendo o que eu coloquei de velocidade aqui? Aqui eu vou colocar, para simbolizar um pouco mais de inclinação, eu vou colocar constante e negativa, porque ela tem que ser. Mas não apenas isso, eu vou colocar um valor negativo. Olha o valor da velocidade aqui, aqui eu vou colocar um valor maior. Por que eu botei maior? Mais inclinado, mais velocidade. Interessante isso, né? Agora, observe no teu desenho, quem é que está mais inclinado? Ó? Então, o pedaço 3 está aqui, negativa, constante e mais inclinado, maior módulo. Agora, olha aqui o pedaço 4. No pedaço 4, a velocidade é positiva e constante. Agora eu pergunto, quem é que está mais inclinado? 1 ou 4? Quem está mais inclinado é o 1. O 4 tem menor inclinação. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Mais inclinado, menos inclinado. Menos inclinação, menor velocidade. Então, observa, apesar de o 4 ser positivo e constante, eu não vou fazer igualzinho lá, ó, que lá. Vou botar um pouquinho mais para baixo e constante aqui. Então, eu coloquei uma velocidade positiva, constante e mais. Eu ainda representei, dei uma ideia do módulo. Como é que eu tenho uma ideia do módulo? Pela inclinação. Menos inclinado, ó, tá vendo? Ó? Mais próximo da vertical, menos próximo da vertical. Então, menos inclinado, menos velocidade. Então, tá aí o gráfico de velocidade constante. Legal essa, né? Vamos para a 16. A 16 diz assim: o gráfico S versus T do movimento uniforme está representado abaixo. Então, ele me deu um gráfico de posição S em metros e de tempo em segundos. Tempo em segundos não. Aqui é S em quilômetros, cuida, ó, que agora a unidade, aquilo que tu tinha que ficar prestando atenção que estava escrito, agora ela estará escrito aqui entre parênteses nos eixos. E tempo em horas, tá? Tempo em horas, então vamos prestar atenção. Então ele diz que tem uma reta, ele diz assim, ó, aqui tem uma posição, tem uma reta que passa pelo 0,20, assim, ó, ele não me mostra qual é a posição inicial, mas a reta está assim. Tá? Bem no 0,20, 0,2 horas, aqui ele mostra o 0,1, passa pela origem. E lá no 0,4 horas, ele me dá uma posição. E a posição que ele me dá em 0,4 horas é 2 km. Ele me deu uma posição aqui, 2 km. Agora ele me pede assim, a partir dos valores, determine para esse móvel. Primeiro, qual é a velocidade escalar em km por hora? Então, o que eu tenho que fazer é a mesma coisa que eu fazia antes. Se eu quero a velocidade escalar, eu tenho que pegar um ΔS por um ΔT. Qual é a diferença? Antes eu te dava as posições, eu te dava uma tabela. Agora tu tem que tirar do gráfico isso. Eu tiro duas posições. Olha aqui, ó. Nesse eixo eu tenho S. Nesse eixo eu tenho S. Então eu posso pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Nesse eixo, na vertical, eu vou pegar um ΔS aqui no gráfico. Ó. Tá? E onde é que eu pego o T agora? Bom, o T eu vou pegar nesse eixo. Então eu vou pegar aqui, ó, ΔT. Tá? Agora, quanto é que é daqui até aqui em termos de variação da posição? Aqui eu estava na posição 0. Aqui eu estaria na posição 2 km. Tá? Então, ΔS 2 km dividido. Agora, de 0,2 para 0,4,
Quanto é que é o delta? 0,2 horas. Se fosse 2 por 2 daria 1, mas é 2 por 0,2. Isso aqui vai dar uma velocidade, item A, de 10 km por hora. Tá aí. Então, a partir do gráfico, eu tiro o ΔS, tiro o ΔT para calcular a velocidade. Qual é a função horária dos espaços? Bom, a função horária, item B, eu vou ter que fazer S igual a S0 mais VT. Bom, o problema é que eu não tenho a posição inicial. A posição inicial, tu lembra como é que eu faço? Se ele me desse, mas ele não me deu, tá aqui embaixo o S0, não me deu. Eu preciso sempre, para uma função horária, descobrir o S0 e o V. O V eu já tenho. E o S0 eu não tenho ainda. Então eu vou ter que descobri-lo. Como eu faço isso? Ah, tá aqui, ó. Eu tenho uma posição e um tempo. Ou aqui, ó, tem uma outra posição, ó. Que posição é essa? No instante 02 a posição é 0. No instante 04 a posição é 2. Escolhe qualquer uma delas e põe aqui dentro. Tá? Então, olha aqui. Vamos usar essa aqui que é mais fácil. Que posição? Posição. Onde é que eu vejo? Aqui, ó, nesse eixo. Então, a posição é 0. Ó, S0, não sei. Mais velocidade, 10 vezes um instante 0,2. Então, 0,2. 10 vezes 0,2 dá 2. Ó. Então, 0 é igual a S0 mais 2. Então, a posição inicial dará menos 2 km. Essa é a posição inicial. Então, vai fechar agora a função horária. Quer ver? A função horária é S igual, posição inicial, menos 2, mais velocidade, 10 vezes t. Então, está aqui a função que me dá, então, esse gráfico. É uma função de primeiro grau, portanto, vai me dar uma reta. Inclinação, ó, velocidade positiva, inclinação positiva. Posição inicial negativa, tá certo? A posição inicial negativa. E para conferir, tu pode botar aqui, ó, põe 0,4 aqui. 10 vezes 0,4, 4. Menos 2 mais 4, 2. Então fechou. Ela tem que fechar. Todo tempo que tu põe aqui, sempre que tu fizer uma questão e tu tem dúvida se a função horária está certa, testa. Faz a prova real, como na matemática se chama. Pega um valor qualquer e testa. Tem que dar certo. Põe o T, vai ter que dar o S. Ou põe o S, vai ter que dar o T. Senão tá errado. Aqui fechou. Botei 0,4 e deu 2. Então fechou. Essa função aqui funciona. Essa é a questão 16. Vamos para a 17 agora. A questão 17 diz assim. A questão 17, ela vai também, agora vai nos mostrar um gráfico. E olha o que eu quero, a percepção que tu tens que ter de uma questão quando tu enxergar um gráfico. É o gráfico de posição versus tempo. Posição versus tempo. E ela começa aqui, ó, e faz assim. Tá? Então, ó, S está em metros. Cuida lá em cima. Cuida. E aqui embaixo está em segundos. Cuida a unidade. Como sempre, eu já disse para tu cuidar. 2,0. 2,0 é 2, né? Esse vírgula 0 aí, algarismo significativo. E aqui eu tenho 0,4 segundos, tá? Bom, que percepção que eu quero que tu tenha? Bom, se o cara tem uma inclinação para baixo, eu já sei que a velocidade é negativa. Ele sai de uma posição inicial positiva. Pergunta, a partir desse valor determine para esse móvel qual a sua velocidade escalar. Eu já sei que vai ter que dar negativa. Eu já sei que vai ter que dar velocidade negativa. Ó, porque a inclinação está para baixo. Então, é bem parecida com a anterior. Só para a gente treinar bastante isso. ΔS por ΔT. Nota, de onde é que eu tiro o ΔS? Eu vou tirar daqui, ó. Daqui, ó. Desse eixo, ó. Desse eixo. Daqui o ΔS. E onde é que eu tiro o ΔT? Desse eixo. Então, tu tem que sempre, agora, ao invés de ser dado, tem que tirar ali do gráfico. Não é tão difícil. Tá? Aqui, para que tu perceba direitinho o que vai acontecer, eu vou desmembrar esse ΔS como posição final menos posição inicial, que é o que a gente sempre faz. ΔT, T final menos T inicial.
Nota, eu inicio na posição S0 igual a 2 metros. E eu termino aqui na posição 0. Então, quanto é que é a variação da posição? Eu termino em qual posição? 2? Não, eu termino na 0. Menos, eu inicio onde? Na 2. Sobre instante final, 0,4. Instante inicial, 0. 0 menos 2 dá menos 2. Menos 2 sobre 0,4. Bom, alguns estão perguntando como é que eu faço isso. Assim, ó, tu sempre pode eliminar a vírgula. Porque tem gente, eu odeio fazer conta com vírgula, professor. Me ensina uma maneira. Já vou te ensinar então. Ó. Menos 2, 0,4 é 4 décimos. Ou, se tu quiser, 4 vezes 10 dá menos 1. Aí tem que ver qual a habilidade tem maior. Usar a potência de 10, ó. Ou usar assim, ó, 4 décimos. Olha como fica mais fácil. Então, menos 2. Agora, o 4 décimos eu multiplico invertido. Então, vai ficar 10 sobre 4, ó. Inverte. Então, menos 2 vezes 10 dá menos 20. Sobre 4, a velocidade será menos 5 metros por segundo. Está em negativa, como esperado. Isso é importante, eu já esperava que ela tinha que ser negativa com a inclinação negativa. Agora, qual é a função horária dos espaços? Então, muito parecida com a questão anterior. Então, S igual a S0 mais VT. Eu tenho que sempre, numa função horária, descobrir quem? Posição inicial e velocidade. A posição inicial, olha lá, ó. Esse ponto sempre aqui, ó, quando sai nesse eixo, é a posição inicial. Então aí está mais fácil, eu não tive nem que descobrir a posição inicial, já foi dada. Então, 2 menos 5 vezes t. Se isso aí está certo, tu pode testar, que vai botar um número aqui dentro e tem que fechar. Vamos ver. Põe 0,4 aqui. 5 vezes, menos 5 vezes 0,4 dá 2, menos 2. Então, 2 menos 2 dá 0. E tem que dar 0. Tá? Então, fechou aí a questão de número 17. Tá? Vamos para a 18. Vamos para a 18. Na questão 18 agora, ele me dá um gráfico de velocidade versus tempo. Tá? 18, velocidade versus tempo. Então agora, legal que vai mudar um pouquinho. Ó. O que tem de unidade? Metro por segundo. Fica sempre ligado aqui na unidade metro por segundo. E aqui, segundos. Esse gráfico que ficou todo, vamos botar ele certinho, né? Os eixos têm que estar perpendicular. Agora melhorou um pouco. Só um pouco, também não muito. Né? Agora, 4 aqui, ó, 4. Ele me dá que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, nós estamos num movimento uniforme. Ele quer saber, determine por meio gráfico o deslocamento escalar entre o instante T1, tá aqui, T1, 2 segundos, e o T2, 8 segundos, tá aqui, T2, 8 segundos. E a velocidade aqui é 4. Quero lembrá-los da propriedade gráfica. A propriedade gráfica aqui é da área. A área sempre é do gráfico até o eixo das abscissas. Essa área compreendida aqui, ó, vai me dar essa área. A área vai me dar o quê? Vai me dar o deslocamento ΔS. Que figura geométrica é essa? Um retângulo. Então eu pego aqui, ó. Vamos fazer que nem no retângulo. Lado vezes lado. L1 vezes L2. Ou base vezes altura. Acho que as pessoas aprendem mais com base vezes altura. Tanto faz, tá? Tanto faz. Base B vezes H. Então a área do retângulo, B, base vezes altura, vai ter um significado físico. Então, de 2 segundos, segundos e metro por segundo. Então as unidades estão ok, não precisa mudar nada. Então, a base de 2 a 8, a base vale 6. E a altura vale, olha lá, ó, de 0 a 4,
4. Então, área base 6, altura 4, a área deu 24. Qual é o significado físico da área? A área é o ΔS. Como as unidades estão no sistema internacional, ó, metro por segundo e segundo, a área deu 24, ΔS 24 metros. Legal, né? Tá aí, ó. Use e abuse dessa propriedade gráfica. Essa é a questão de número 18. Vamos para a questão de número 19. Vamos para a 19. A 19 e última aí do Avaliando Aprendizado diz o seguinte. Também mostra um gráfico, só que ó, olha a diferença. Olha a diferença agora. Velocidade. Sempre olhando a unidade aqui, hein? Metro por segundo. E aqui, ó, olha aqui. Tempo em segundos. Certo? Aí é pedido assim. Olha só, agora a velocidade é negativa. Então vamos cuidar. Ela é menos 10. E aqui eu tenho um tempo 1 segundo. E aqui um tempo 6 segundos. Tá? É pedido assim. Determine por meio gráfico o deslocamento escalar entre os instantes 1 e 6. Mesma coisa que antes. Só que com um detalhe. Ó, a área é sempre a área compreendida entre o eixo do tempo e o gráfico. Está aqui, novamente um retângulo. Então o que nós vamos ter aqui? Base do retângulo, de 1 a 6. Base do retângulo, de 1 a 6. Cuida, não é 6, é de 1 a 6, 5. A altura. Pô, a altura na matemática não tem negativa. Mas aqui na física, para nós, a gente vai colocar o valor negativo. Por quê? Porque vai ter um significado esse valor negativo. A área, apesar de na matemática, não tem. Pelo amor de Deus, né? Jamais vai ter uma altura negativa, isso não existe. Mas na física, para nós, terá um significado. Ó. 5 vezes menos 10 dá quanto? Menos 50. Se a área deu menos 50, para nós, por que é importante o sinal negativo? Porque o deslocamento vai dar menos 50. O deslocamento vai dar menos 50. Tá? Ou seja, eu estou andando no sentido contrário ao referencial. Tá? Menos 50 metros. Determine a função horária do espaço. Vamos para B já. Sabendo que a posição inicial da trajetória é dado pelo... A posição inicial é 80 metros. Então, ele me deu na B que a posição inicial é 80 metros. Então, eu sei a posição inicial. Notem que esse gráfico de cima jamais vai me dar a posição inicial, né? Ele é obrigado a me dizer. Então, aqui eu vou descobrir a função horária. S igual a S0 mais VT. Então, S igual... Posição inicial, 80. Velocidade é menos 50? Não. Velocidade é só olhar no gráfico, olha lá, ó. Menos 10 vezes t. ΔS é o deslocamento escalar. Tá? Agora, última, determine o instante que o móvel passa pela origem. O que é a origem mesmo? Origem é a posição igual a zero. Então ele quer saber quando é que o móvel terá posição igual a zero no item C. Então, quando terá S igual a zero? Essa é a pergunta dele. Em que instante? Aqui, tu tens a função horária, ó, S igual a 80 menos 10t. Então, põe lá, ó. Se S é igual a 80 menos 10t, tá ali, quando que terá a posição zero? Quando passará pela origem? Resolve isso. Ó. Aqui eu vou descobrir t. Então, botei S igual a zero, vou descobrir qual o tempo que passa pela origem. Menos 10, t vem para esse lado aqui, como mais 10t igual a 80. Esse t, esse 10 está multiplicando t, fica como? Fica 80 dividido por 10. Ó, 0 corta com 0, e no instante 8 segundos ele passa pela origem. Tá certo? Então nós temos aí a questão 19 do Avaliando Aprendizado. Então não esqueça de divulgar o canal, não esqueça de dar o like aí, porque isso aí me ajuda. Aquele abraço!